Todas as tardes eu tenho aula aqui na UFPB e 3 vezes na semana eu tenho obrigações pela manhã com o PIBID, que é o Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Tirando a UFPB, ela é bem puxada justamente por ser um curso integral e da área de saúde. É mais difícil, né? Tenho que ter o dobro da atenção na aula e nele também. Em relação à instituição em si, a UFPB, eu acho que faltam algumas coisas. Por exemplo, um trocador no banheiro não tem. Eu sou natural de São Paulo e vim especificamente para Paraíba para estudar. Então, tipo, na segunda eu sempre acordo, venho direto para a faculdade, tomo um café. Geralmente meu café aqui eu não gasto tanto. Eu nunca fui tanto de tomar café da manhã. Mas em São Paulo minha vida é mais privilegiada por conta dos meus pais. A gente, tipo assim, ter o café pronto ali, aqui eu preciso fazer, e aí, zero tempo, eu pego, tomo um café e venho direto para o UF. Bom, basicamente, eu faço tudo no dia junto com ele. Então, a gente acorda mais ou menos entre 5h30 e 6 horas da manhã. Ele acorda junto comigo. Aí, a gente vai se arrumar, tomar banho. Eu faço tudo com ele no colo mesmo. Então, eu chego aqui na faculdade por volta das 7 horas. E minhas aulas vão geralmente até 11 ou meio-dia. Eu, nesse período agora inicial, eu tô pagando 10 cadeiras e é o padrão até o P8. Acaba que eu fico muito retido aqui na faculdade. Eu chego por volta das 7 horas, fico até as 12. O meu projeto de iniciação à docência, ele, como o próprio nome diz, é para a gente se familiarizar com a realidade da sala de aula. Então, nos dias que eu vou para a Escola Campo, né, que é uma escola pública de ensino fundamental aqui da rede municipal, eu costumo acompanhar a professora, acompanhar os alunos, eu observo a evolução deles ao longo do ano e vou ajudando em momentos pontuais. Eu presto aquele suporte mesmo para as crianças que apresentam dificuldade. E uma vez no mês, mais ou menos, eu dou uma regência, né? Uma oficina que é uma aula. Basicamente, tem a duração de uma aula, com temas variados propostos pelo meu orientador do projeto. Ela me ajuda muito, ela me ajuda com os meninos, quando ela tá vendo que alguém tá com dificuldade, eu dou uma pedida, às vezes eu não preciso nem pedir, ela vai lá, ajuda. É muito difícil estar com 20 crianças de 6 anos, né, para fazer atividade, todos desenvolverem ao mesmo tempo. Então, ela sempre está ali observando. Se tiver algum mais atrasado, ela vai lá e ajuda, dá um reforço. Volta ela para cortar algum material, né, também, para poder ajudar enquanto eu estou aqui dando a aula, Marina, corta aqui uma lembrancinha para mim, alguma coisa. Ajudar na hora de distribuir os cadernos, distribuir tudo. Então, ela me ajuda muito nessa parte do serviço, né? É muito importante, porque eu já fico imaginando se não tivesse ela, ou quando não tiver ela, como é que vai ser? Bom, em relação aos professores, é muito tranquilo. Todos os professores dão o maior apoio. Os alunos também, eu nunca recebi nenhuma queixa nem nada, até porque ele é muito quietinho, ele mal chora nas aulas. Então é bem tranquilo em relação a isso. É claro que tem as dificuldades, né, de levar ele. Às vezes eu tenho que sair com ele da sala, quando ele tá mais choroso. Esse menino vai ser revolucionário. Você quer ir com a sua mãe? Vai. Vai. E a experiência de ter uma estudante com um bebê na sala de aula, a Catarina é a primeira, né? O Joaquim, né? O encantador Joaquim. E desde que ela chegou, eu falei para ela, né? O que a gente puder fazer para te ajudar, para que a coisa fique menos pesada para você, a gente vai poder fazer. Ela foi realmente formar essa rede, né? Tem um provérbio africano, né, que diz que é preciso de uma comunidade, né, para criar uma criança. E eu acho que na sala de aula a gente pode construir essa comunidade, né? Geralmente a gente cursa quase todas as disciplinas juntas. Então, de segunda a sexta a gente está junto, geralmente das 7 às 11 da manhã. E o Joaquim ele é um bebê super tranquilo. Então, não é difícil essa dinâmica de cuidar dele e revezar com ela durante as aulas.
para que tanto eu quanto ela a gente aprenda de forma significativa, que é o que é importante para a gente, e que Joaquim esteja bem cuidado dentro desse período. Então a gente acaba revezando mesmo. Você vem cá com ele. Ele fica assim, bem quietinho, né, tia? Esse é um amor. E a gente vai indo até o final do ano, até o final do curso, e quando para acabar o curso, até esse menino enjoar da gente quando tiver grande. Né, tia? Eu acho que o suporte maior mesmo da Catarina é a Eduarda, né? Eu percebo que está ali, né? O tempo todo, mais de maneira mais direta, né? Contribuindo com né? Pegando o Joaquim, às vezes saindo com ele, quando ele está choroso, né? Mas eu percebo, né? A turma se movimentando no sentido de, quando o Joaquim chora, eu não percebo a galera incomodada, a galera se movimentando no sentido de querer, digamos assim, expulsar essa mãe, essa criança da sala. Eu percebo um movimento de muito acolhimento, né, de muito cuidado. Tchau, gente. Pega o fone pra ela. Tchau, filha, até amanhã. Tchau. 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 Tchau, vizinha. Desde que ela Nisso que eu venho direto para a UF, eu faço as aulas e sempre no horário do almoço. Eu consegui, no primeiro período, já pegar o auxílio do RU, que foi uma grande ajuda para minha rotina. Então, eu sempre almoço e janto. Tenho 1 hora normalmente de intervalo para almoço, volto, fico até às 5. Os professores são excelentes. Só que é uma carga muito puxada, acaba que eu abdico mão de muita coisa pra estar aqui estudando e tal. Tem a questão da minha academia que tem que conciliar, tem a questão do estudo. Minha rotina é bem 8 ou 80, tem dias que tá mais leve, tem dia que tá mais pesada, varia. Dia. Chegando em casa, eu almoço, boto ele pra cochilar de tarde. E ele cochila mais ou menos 40 minutos, ele tira umas 4 sonecas no dia. Então, de tarde, sendo que ele só dorme comigo. Então, eu tenho que ficar do lado dele na cama, senão ele acorda. E atualmente eu estou no 6º período. E eu costumo ter aula pela tarde e algumas pela noite também. Normalmente, ao final da minha semana, eu tenho a sensação que eu poderia ter utilizado melhor alguns períodos livres que eu tenho. Às vezes, uma manhã ou uma tarde. Que eu costumo dividir entre estudo e descanso, e eu penso, poxa, eu poderia ter estudado mais, adiantado algum assunto, feito alguma coisa para o estágio, enfim. Quando não tem, mas normalmente sempre tem uma monitoria, acaba que ocupa um pouquinho o horário do meu almoço, e a 1 hora que eu tinha se torna 10 minutos para almoçar e vai correndo para a monitoria. Aí quando dá 1 hora, já volto para aula, fico até às 5, e muitas vezes eu pego o ônibus lotado também, então aí mais 2 horinhas no ônibus até chegar em casa. Peguei a segunda. Enfim, eu gostei. Eu participo do grupo de leitura Metaxi, e aí no Metaxi o professor propõe alguns livros pra gente ler, e aí a gente lê e discute, faz a discussão. Na UF também eu participo do projeto de extensão, em 2 projetos de extensão, um como bolsista, que é o Mídias UFPB. A gente cuida do Insta e gerencia o que vai ser postado no Insta do Departamento de Mídias Digitais. E o De Repente Ciência, que a gente está indo para a 2ª temporada do podcast. Eu achei que ia ser muito difícil eu continuar indo para São Paulo, que eu ia conseguir ir só uma vez ao ano. Mas como eu consigo me organizar bastante... pelo menos ano passado, em 2025, eu consegui ir 3 vezes ao ano. E aí eu tô me planejando para esse ano também ser 3 anos. 3 vezes esse ano também, que eu vou agora em abril, já, em agosto e no final do ano. Normalmente, em questão de transporte, eu gasto, no geral, eu acho que umas 2 horas em transporte por dia. Quando eu tenho o projeto e a universidade, eu tenho o transporte até o projeto, que é uns 20 minutos de carro, porque eu consigo carona com meu pai. E aí eu venho para a universidade de ônibus, aí demora pelo menos uns 20 minutos também, ou 30, dependendo do horário e do trânsito. E para voltar para casa, pelo menos mais 20, 30, e depende se eu vou de carro ou de ônibus. Então, vai 1 hora e meia, 2 horas por dia.
Isso com carona. Se for só de ônibus, demora bem mais. E esse tempo todo, né, de manhã até de tarde, eu fico o tempo todo com ele. Então, brincando, interagindo, cuidando dele mesmo. E só durante a noite, quando ele dorme mais ou menos umas 7, 8 horas, é que eu consigo fazer as coisas da faculdade e coisas minhas mesmo. Uma coisa que eu já mantenho, que eu acho que eu só continuo hoje em dia mantendo, é a academia, que pra mim é primordial para relacionar minha saúde, para conciliar minha saúde mental, meu senso de autoestima também. Eu vou pra academia de segunda a sábado, mas por conta da UF se tornou uma coisa mais obsoleta, não tem mais o mesmo foco, não tem mais o mesmo ânimo para treinar. Complementado, que aí você vai fazer o aleitamento e fórmula. Aí tem o aleitamento exclusivo, que vai ficar exclusivo até 6 meses. Aí depois de... Tá vendo? É só o leite e nada mais. Aí o predominante... minha amizade com o Felipe começou desde o primeiro dia do ensino médio. A gente ficou muito colado e a gente falava todo dia, a gente também morava próximo. Até hoje mora próximo. Mas era realmente um contato, assim, diário. O dia inteiro a gente ficava se falando e eu sabia tudo da vida dele. Hoje em dia, que os dois fazem faculdade integral, é bem complicado. A gente ainda mora próximo, mas a gente se vê no máximo uma vez no mês. E tá sempre os dois com a rotina complicada estudando. Quando eu não tô tendo prova, ele tá tendo prova. Então nunca tem assim um equilíbrio, sabe? E nunca é a mesma coisa que era antes, que eu sabia tudo da vida dele. E eu sempre soube que eu queria trabalhar com alguma coisa que fosse mais humano, que chegasse perto das pessoas. E a minha primeira opção tinha sido serviço social, que é alguma coisa que trabalha com criança, trabalha com pessoas com vulnerabilidade e consegue ter esse contato mais próximo mesmo e de ajuda, né? Mas no terceiro ano, eu bati o pé e fiz, não, eu vou querer pedagogia mesmo. Eu vi que era uma área que tinha muito potencial e que fazia mais sentido para mim, porque eu tinha essa vontade desse contato. Desde o ensino médio, eu tinha essa vontade de não estudar na cidade que eu morava. Mas eu digo que se fosse para eu voltar para o passado com a mente que eu estou agora, eu não teria a mesma coragem no Samuel do passado. Eu comecei a procurar cursos da faculdade da graduação que tivesse a ver, mas que não fosse publicidade e propaganda. Isso por conta de uma dica que uma professora me deu, que você já fez o técnico de publicidade e propaganda, para que você vai fazer a graduação? Então ainda tô conhecendo, desbravando, só que na UFPB eu acho que a gente tem essa possibilidade de conhecer diversas áreas, diversas especializações do seu curso dentro da sua área. E eu ainda estou conhecendo, conversando com professores e vendo realmente por onde eu vou atuar. Só que eu acredito que eu estou sendo bem amparado nesse quesito. A área de saúde eu vou me formar, eu só não sei se vai ser realmente nesse curso, mas a gente vai levando. Eu acho que o que não me fez desistir foi justamente ele, né? Porque quando a gente tem uma criança que, assim, comigo, que depende totalmente de mim, a gente pensa nele e um futuro para ele mesmo. Então eu tenho essa meta de acabar a faculdade o mais rápido possível para conseguir estabilizar a vida para ele e que a gente consiga ter uma vida tranquila, né, e confortável. Como é que tu se sente quando tu escuta alguém falar que todo mundo tem as mesmas 24 horas? Normalmente, quando eu escuto uma coisa dessa, a primeira coisa que me acontece é rir, porque pra mim parece um absurdo alguém pensar de fato assim. Porque eu posso demorar 20 minutos para chegar na universidade e outra pessoa demorar 2 horas, 3 horas. Eu posso precisar acordar às 6 e outra pessoa às 4 da manhã. Isso não faz sentido, porque eu tô descansando, eu tô tendo uma comunidade e outra pessoa, outras realidades que a pessoa não tem essa colher de chá na vida. Então... Isso é uma completa mentira, que todo mundo sabe que cada um tem sua dificuldade, como, por exemplo, tem pessoas que têm que conciliar com o trabalho, curso integral, tem pessoas que têm outras obrigações além da faculdade, então nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. O tempo que eu tenho para estudar, às vezes tem pessoas que estão utilizando esse tempo para trabalhar, para procurar seu sustento. Então não dá para ter essa comparação. Cada um tem sua jornada e sua história. E é complicado você comparar assim. Gente, isso é um absurdo, né? É uma grande... aquela ideia muito falaciosa da meritocracia, né? Imagine só uma mãe solo universitária, como é o caso da Catarina, né? A dificuldade que é de equilibrar esses tantos pratos. Então, é uma ideia extremamente mentirosa, falaciosa, extremamente hipócrita,
e me incomoda profundamente. O tempo que a gente tem, a gente está estudando, mas a gente não tem, tipo, um tempo, vou parar em casa para estudar, porque acaba sendo tudo automático, né? Vim estudar, fazer trabalho, aí acordar, fazer as coisas, estudar, fazer trabalho, sempre. Não tem, as pessoas não têm as mesmas 24 horas do dia. Todo mundo tem o seu contexto e tem sua vivência e acaba mudando. Eu acho que é sinceramente, assim, um papo furado, né? Porque, como eu falei anteriormente, tem gente que tem que ficar o dia todo no trabalho. Eu fico o dia todo em casa, mas eu fico com ele. Então é complicado também. E tem gente que simplesmente não precisa, por exemplo, não tem questões domésticas para fazer, não tem um trabalho, não tem uma criança para cuidar. Então, como a gente vai dizer que todo mundo tem as mesmas 24 horas se tem gente que tem muito mais atribuições, né? Tem gente que tem muito mais trabalho em si para fazer. Acho que não tem como a gente falar isso, que todo mundo tem essas mesmas possibilidades e esse mesmo horário, né? A pergunta é, aos interesses de quem esse discurso vai atender? Os meus é que não são. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, que sobe um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.